Amiga, chegou o grande dia, a nossa estreia do Pod Pan. E hoje eu vou receber amigas incríveis, porque toda boa conversa começa com uma boa pergunta. Hoje nós teremos Fina Imóveis e Andrade Bittencourt. Elas, Soraya Ribas, Morgana Ribas e Tati Bittencourt. Meninas, é um prazer receber vocês aqui e eu espero que essa conversa entre amigas chegue para todo mundo e que vocês também sejam alcançadas por essas vozes que vão inspirar vocês. Vamos lá? Então, eu gostaria que vocês começassem contando a trajetória de vocês. Pode ser? Pode começar contigo, Morgana. Então, na área que eu tô agora, de corretagem, eu comecei tarde, faz um ano, né? Que eu sou corretora, mais ou menos. E, assim, eu não imaginava que eu ia conseguir fazer tudo aquilo que tanto em venda quanto em locação, o que eu consegui, assim, hoje. Eu achava que eu não era capaz, entendeu? Porque eu vim da área da estética. Então, é uma área completamente diferente. Foi um Então, salto, né? foi. Eu achei que não ia ser capaz e É gostoso quando a gente se reencontra assim numa profissão. E você, Soraya, conta um pouquinho como é que foi entrar nesse mundo. Começou assim com algumas amigas, inclusive a Jana, que é uma amiga de longa data, ela dizia pra mim: Soraya, tu tem que ser corretora, porque tu entende, porque isso. Só que nós, não, a gente acha que a gente não tem a capacidade, né? Verdade. Só que eu pensei assim, cara, por que não? É Não tô verdade. fazendo mal pra ninguém. Vou tentar. Tentar. Liguei pra Morgana, nós tínhamos uma loja, Morgana, nosso curso tá comprado. Vamos começar. Se jogou. Eu comecei fazendo em casa, ela na loja, e contratamos uma funcionária para ajudar, para ela poder se dedicar ao curso, e vamos indo. Aí nesse meio tempo comecei a ver curso, e curso com fulano, curso com ciclano, paguei para jantar com corretoras Sério? experientes, paguei Gente, jantar investindo. investindo, investimento, né? e com aquele medo, porque a gente tem aquele medo, né? Só que assim, hoje eu posso dizer assim, não tenho a experiência dos grandes que tem ao nosso redor, mas sou capaz e corro atrás. Ai, que lindo. E você, Tati, conta como é que foi entrar nesse mundo. Gente, eu tenho uma história um pouquinho mais longa. A minha história com a corretagem, na verdade, começou quando eu vendi a minha casa. A casa que era minha e da minha mãe. Já tem alguns anos. Basicamente de 2018 para 2019. Quando eu fiz esse trâmite de venda de casa, não foi através de um corretor. Eu e o vendedor, né? Ele queria comprar, eu queria vender, era meu vizinho, e eu falei, vamos fazer os trâmites. Eu comecei a correr atrás disso sozinha, sem orientação, sem ninguém, sem perguntar para ninguém. Foi lá e nasceu a corretora. Ali nasceu uma corretora. E ali nasceu uma vontade de estar nessa área. Só que a gente posterga muito, né? Às vezes é um chamado que a gente posterga. E eu já tinha trabalhado com várias coisas, inclusive com a estética, mas sempre trabalhei na área comercial, financeira, sempre me identifiquei muito. Fui fazer faculdade de gestão comercial, e eu entendia que o meu negócio na minha área de saúde, eu fiz de enfermagem, tranquei, e depois eu pensei que eu vou tentar na área de gestão comercial. E gostei. Só que durante esse tempo veio a pandemia, né? Pegou Então, todo mundo, a né? pandemia travou todo mundo. E aí na pandemia eu perdi emprego, como eu acho que a grande maioria das pessoas, Sim. né? E eu passava muito tempo em Balneário Camboriú. E as pessoas ao meu redor sempre falavam, olha, você tem que ser profissional. Tem um timbre, você tem um jeito de falar. Uma comunicação. Tem uma comunicação, explica muito bem. E aquilo foi gerando uma vontade, né? Passando a pandemia, eu estava numa empresa financeira, e aí aprendi bastante na área financeira, e aí pensei, eu acho que agora é a hora. Vou dar o salto. Vou dar meu salto, porque assim, tudo muito difícil, né? Não queria mais ser CLT, já tinha desde muito cedo essa vontade de empreender, de fazer e de ser diferente. E aí, quando eu estava trabalhando, algumas pessoas, na verdade, vieram e falaram assim, gente, faz o teu curso. Só que a gente não quer estudar, né?
A gente pensa que tá tarde, sabia? A gente começa a pensar que tá tarde. Vocês percebem isso? Que a gente começa a imaginar que tá tarde? Inclusive, E na passou, pandemia, não tem muita mais gente virou cabeça. corretor, né? Na pandemia, muita gente virou corretor, muita gente vendeu muito, né? Eu acho que a pandemia acabou trazendo pra gente ali um abrir dos olhos. Ai, comecei a ver novas oportunidades. Verdade. Só que ao mesmo tempo a gente começa a dizer, eu não sou capaz. Será que agora é minha Autossabotagem, hora? né? Se auto-sabotar. Eu tenho visto aqui, nesses poucos minutos de conversa, pessoas que se reinventam. Porque Todo dia. todo dia se Todo reinventa dia, e a gente. experiência de Todo vocês já vê dia. que um pouquinho de cada coisa. E a gente descobre, E eu né, acho uma que a coisa mulher é diferente. isso, a mulher é isso, é se reinventar. É. Tem que começar, tem que se refazer. E a mulher, né, em especial, hoje a gente está num podcast falando com mulheres e cada uma com a sua idade, já com filhos, sem filhos. Aham. Mas a mulher, depois que ela passa dos 40 anos, no meu caso, ela literalmente fica com preguiça de voltar a estudar, né? Mas Já chegou um antes, já momento... dá preguiça Antes dos dos 40, 40, já dá preguiça. Já dá. Não é fácil, né? E quando você entende que você precisa estudar, precisa focar naquilo ali que tu entende que é a tua área, eu acho que o negócio só flui. E foi a verdade. coisa mais certa. Eu estava trabalhando normal Aham. e por trás dos panos eu estava fazendo um curso para ser corretora de imóveis. Correndo atrás, né? Fazendo Correndo acontecer. E deu muito certo. Hoje nós temos, graças a Deus, nosso espaço aí, Que o legal. Sol, né? Eu trabalho com o meu marido, que é o meu parceiro, meu sócio, né? Que faz a parte administrativa e eu coloco aí a cara para poder vender e trazer os meus clientes e fazer o que Envolveu hoje a tua família nisso, então Total. hoje a Andrade Bittencourt é a Tati e a família. Exatamente. A Tati e o Eduardo, que sem ele também eu não Conseguiria. consigo. Ele é ele é a cabeça do nosso negócio. Isso é muito interessante, porque a gente tem essa diversidade. A Morgana, que ainda solteira, empoderada, né, construindo aí a sua vida, a sua história. E as meninas que já são casadas, têm filhos. É Mãe isso. de Eu pet. vejo mãe de pet. Mãe de pet. Eu vejo essa diversidade e que a gente tem que continuar em busca disso. Porque não tá errado. O correto é isso mesmo, é você correr atrás e garantir que o seu sonho alcance. E hoje, gente, o que está acontecendo hoje é que a realização de um sonho, para mim, que tem acontecido com a oportunidade e o apoio de amigas, de pessoas que acreditaram nisso. Então, eu acho que não existe essa rotulação. Existem pessoas, famílias. A Morgana tem a irmã, a família dela, a mãe, o pai apoiando. Vocês têm os cônjuges, que isso é lindo, os filhos, e é isso, tá tudo certo. Meninas, Soraya, me conte, houve um momento decisivo onde você disse positivamente e negativamente, assim, ó. Não, é agora, Morgana, é o pontapé. Eu vi que tu começou a contar ali, mas assim, houve algo que deu aquela virada de chave? Tipo, tem algo especial ali? Então, eu sempre trabalhei na área da logística, eu amo a área portuária, mas era uma questão de amor e não dinheiro, porque eu não via muito dinheiro. E até, voltando na área da pandemia, eu fui morar em Itapema e eu lá não tinha trade, não tinha nada voltado à logística, tinha apenas uma trade. E eu fui trabalhar numa imobiliária lá. Só que eu não tinha crescido nada, eu era assistente. E eu comecei meio que mexer lá, fuçar, dar ideias para o dono da imobiliária. E quando deu 2 semanas, uma trade me chamou. E a entrevista foi por telefone e eles me fizeram uma pergunta assim, porque lá em Itapema não tem essa área, né? O que é NCM, né? Que é os códigos de produtos. Aí eu respondi ali, tá contratada, você pode começar amanhã, não sei o quê. Fui lá conversar, foi exatamente assim, por telefone dentro do carro. Multifunções, já, ó, ela que eu quero. Fui lá, conversei com o dono, ele olhou pra mim e disse assim, nossa, que pena, eu vi um potencial tão grande em ti e tu tinha futuro nessa área. Ela estava trabalhando numa imobiliária, né? Eu fiquei só 2 semanas nessa imobiliária daí, isso foi em 2020. Aí depois a gente voltou para Itajaí, abrimos essa loja,
E a minha amiga Jana, que é essa que eu te falei, sempre falando pra mim, mas você deveria ser O apoio corretora. das amigas, né, Ela gente? E alguém dizia As assim, amigas apoiando. e alguém dizia assim pra mim, ai, porque eu preciso alugar uma coisa. Eu ia lá, eu pesquisava e mandava, ai, eu tô procurando tal coisa. Mas eu não ganhava nada, eu pesquisava, a Morgana também fazia isso. Aham. E aonde eu comecei a me sentir, eu não ficava muito lá, né? A Morgana que ficava mais, mas eu me sentia trancada. Eu não queria ficar trancada dentro de um lugar. Eu queria sair pra rua, eu queria ver gente, eu queria conversar. E aí foi nesse momento que a gente passou um final de ano todinho trabalhando em balneário. Eu tentava fechar, no dia 31, eu tentava fechar a porta da loja e o povo entrava. E eu tentava fechar e o povo entrava. Quero. Eu fiquei das 5 às 7h30, né, Morgana, tentando fechar a porta. Claro, eu tava ganhando dinheiro, mas assim, eu já não era mais o que eu queria. Eu já queria fechar a porta, eu queria ir embora. Entendo. E eu já tava fazendo curso. Verdade. Eu já tava fazendo desde novembro, né? E aí depois a gente pensou em contratar alguém para deixar lá e depois eu pensei assim, ó, cara, eu não quero mais essa loja, eu não quero mais isso aqui. Aham. Eu quero ser corretora. Hoje eu não trabalho com locação, é a Morgana que trabalha, né? Eu trabalho com vendas, ela foca muito mais assim. Só que é o que eu gosto, é o que eu dividido, amo. então, o nicho de vocês. É dividido. Ela cuida mais da parte de documento, porque eu não gosto dessa parte burocrática, entendeu? Eu Uma gosto mais completa da a parte outra. do contato com o cliente, Aham. de ir lá mostrar. Eu amo essa parte. Ela também, de vez em quando, ela vai comigo, mas ela entende bastante dessa parte de documentação burocrática que eu não Que gosto legal, muito. isso é importante porque vocês conseguem se completar, acredito que você e o seu esposo também nessa atividade, e um consegue dizer, olha, esse aqui é o meu nicho, esse aqui é o meu, e acho que até flui mais, né? Traz um resultado maior, porque tu entende, essa aqui é a minha área, isso aqui eu vou conseguir trazer. E eu e a Morgana, a gente trabalha sozinha, eu e ela. A gente se completa ali. A Tati e o Edu também. E A mesma coisa, tá? nós Diferente da já parte da fizemos venda. parcerias de venda. Trabalhar A em gente conheceu conjunto. fazendo isso. Gente, apoiar os negócios. Eu e a Tati, a gente se conheceu né? por causa de uma Não parceria. ver uma competitividade, mas sim um Nem apoio, nenhuma. um auxílio. Isso é importante. Não que não exista, Isso que eu ia falar. existe muito, só que assim, a gente tem parceiros que depois acabam virando amigos. Então, assim, eu, a Morgana, a Soraya, algumas outras pessoas, a gente tem tanta tranquilidade em fazer uma venda junto, que se um dia que eu não puder ir, a Soraya Sim, vai, tem confiança. a Morgana, a Morgana vai, a Soraya vai, se elas não puderem, eu vou. Então, tem muito essa tranquilidade. sabe? Fortalece o relacionamento ali de Exatamente. trabalho e esse vínculo também de amizade, né? Exato. Entre vocês. E é fundamental isso no mundo Dos da negócios, corretagem, né? especialmente da corretagem, porque a gente precisa falar que é um mundo que gira muito dinheiro, né? Às vezes a gente vende imóveis que são valores pequenos, mas a gente também trabalha com imóveis de valores muito altos. Mais agregado. Exatamente. Então, se você não tiver o parceiro certo ali, fazer a negociação certa, e hoje o que gira, o que dá dinheiro é fazer as parcerias. É muito mais fácil do que vender sozinho, né? É legal, é importante crescer, né? Sim. Eu tenho uma pergunta, é um pouco mais sensível, né? Queria abordar esse tema com vocês, mulheres, que eu acho que são um foco importante. Hoje é um tema de empreendedorismo, mulheres empreendedoras que trazem a sua família para participar disso, a sua amizade. E eu queria perguntar para ti, Tati, você já teve alguma situação dentro deste mercado, dentro desse trabalho, que envolveu algum tipo de assédio moral ou sexual? Porque como tu falou em parcerias, em confiança, a gente acredita que muita gente pode tentar usar disso para te ludibriar. Então, é um tema bem complexo, né? Mas eu acho que hoje, no meio aí que a gente vive, a mulher realmente tomou um espaço muito grande. Sim. Eu acho que existe, não só comigo, como com outras mulheres. Teve algumas situações, porque apesar de eu trabalhar com o Eduardo, a parte comercial é toda eu, né? Então, realmente, a gente, como corretora, procura estar sempre bem vestida, bem apresentada. E quando um homem olha uma foto no WhatsApp, ele não sabe que você é casado. Né? Sim. Acontece que você é casado. E acontece, às vezes, a gente chegar
eu descer do carro primeiro e o cara tá sozinho e vem de banho tomado, todo cheiroso, todo perfumado, achando que a corretora tá sozinha, né? Ou alguns que, eu quero vender, mas só se for contigo, quero deixar meu imóvel, mas quero que tu cuide com exclusividade desse imóvel. As falinhas mais persuasivas, assim. Exatamente, para ver, eu acredito eu, né? Para ver até onde vai. Como eu já posso, eu sou casada, eu sou parceira de negócios com o Eduardo, Sim. eu sou muito profissional nisso, né? Todas as visitas que eu faço com o Eduardo, mas se a gente der uma brecha. Porque às vezes pode ter uma necessidade de você estar só, né? Exato. Pode acontecer de você precisar ir numa visita atender. E eu entendo que deve ser constrangedor, né? Constrangedor. Por mais que você seja uma mulher de voz ativa, é algo que tenta te intimidar. E é algo que a gente é uma linha muito tênue, porque a gente está fazendo uma parceria e às vezes não é só com o corretor parceiro, às vezes é com o próprio proprietário, o cliente. Então a gente tem que ter um cuidado para não ser mal educada, tentar ser gentil, mas mostrar para essa pessoa que eu estou aqui única e exclusivamente para trabalhar. Mas acontece, mas eu acredito que não é. Ô, Tati, teve até aquela situação, lembra do cliente que me Eita, chamou? teve bafão, foi, gente. Eu passei pra Morgana atender, ele nunca na vida sonhava que era uma parceria. Ele começou marcando comigo às 3 horas da tarde. Aí ele começou, vou me atrasar, eu vou cliente chegar umas procurou 6. vocês. Aí tá, não, eu não vou conseguir chegar às 6. E era uma foto bem bonita no perfil dele, assim, um cara na piscina e tal. Aí ele bem assim, eu só vou conseguir chegar, acho que eram umas 8 horas, né, mais ou menos que ele chegou. Sim. Aí tá, eu disse assim, Tati, eu vou estar eu acho que eu ia estar atendendo em outro lugar, porque era mais cedo o atendimento. Aí eu avisei pra ele, quem vai estar te esperando lá é a Tati, tal. Quando ele chegou, era um cara completamente diferente, só que ele não imaginava que era um casal. A foto era de um jeito, a pessoa... E depois, e não falou nada com nada, tipo... Eu acho que talvez ele tava pensando que eu ia sozinha pra lá e ele ficou adiando. Eu sei que chegou 8 e pouco da noite. Né? Só que quando ele chegou, ele deu mal, né? Porque daí tava a Tati e o é Edu esperando. Aí eu acho que daí ele ficou falando que ele queria era um outro apartamento, que não era aquele apartamento, ficou inventando uma história lá, que era de 1 milhão, né? Que ele queria, qual tipo, sempre ficava vendo um apartamento de 300 e pouco. Aí a Tati me falou, Morgana, eu achei muito estranho aquele cara. Não sei, ele tava com maldade, eu senti alguma maldade nele, ainda tu me falou, e eu disse, então foi um livramento de Deus, porque eu não pude ir, foi a Tati e o Eduardo. E vocês, assim, com o tempo, né, e o tratar, vocês pegam esse feeling, assim, que às vezes a pessoa não tá querendo comprar, tá? Às vezes... tem gente que pega carona. Tem um cara que pega, ele fala pros corretores. Pegar carona. Pra pegar carona. Quando ele tá em Balneário, ele fala pro corretor que quer ver um apartamento lá em Itapema. Não, tu tá de brincadeira. Sim, não, sério, pra pegar carona até Itapema. Aí o corretor leva ele, é só. Gente, aí o pessoal já denunciou o perfil dele. Ele pegar uma carona, gente. Nesse mercado. Da onde? Meu Deus, chocada. Nesse mercado que a gente. Pegar carona, ó. Não tá Meu fácil Deus, aí. que disse, Ele né? faz isso, cara, faz o corretor gastar a gasolina do cara pra pegar carona, sacanagem. Tá, tem um que é assim, ó, tu paga ele, porque assim, daí tem corretor quando é alto padrão, tu vai lá, almoça. É porque mostra pra pessoa, almoça. Ele só quer o almoço, entendeu? Atender, né? Ele ganha um almoço, filho da mãe. Ele só quer o almoço. Tu vai pra... Tá tratando aquele gente, cara, tu oferece um pacote pra fechar aquela venda, tu traz toda uma cordialidade. Gente, é o seguinte, isso aí é patrocinadores. Nossa equipe aqui, ó, tá toda aqui por trás. Tá bombando. Depois no final eles vão aparecer. Calma, eu vou atender todos. Adorei. Gente, ó, essas 3 aqui tem os melhores imóveis. Metro quadrado no Brasil só com elas, tá? Então, assim, pelo que eu tô entendendo, vocês têm uma forma de atender. Vocês marcam uma visita, tem um perfil, se possível levam a almoçar, tomar um café, né? Tem a cordialidade, às vezes, de levar a pessoa até o ambiente ali, porque às vezes dá pra marcar lá ou às vezes dá uma carona. E aí, às vezes, é uns espertos de brinde, então. Sim, a gente busca no trabalho, tem todo um atendimento personalizado. E aí, o que acontece? Muitas vezes,
o cliente não está só com nós, ele está com vários corretores. Então, tu se dedica tanto, Ele tu tá se busca no sentindo a trabalho, bolacha do tu pacote. fica até de madrugada procurando imóvel, fazendo parceria, agenda, acha o imóvel, vai antes, abre todas as janelas, deixa tudo arrumadinho, estuda sobre aquele imóvel, ano de construção, quantos metros tem, a valorização, a média Gente, dos olha outros isso. apartamentos, e ele vai lá. Gente, pelo amor de Deus, isso é conhecimento, Faça tá? parceria, Gente, gente. eu- Chame eu- o outro. eu- Ah, isso é valor queria- agregado. Eu queria muito, muito mesmo pontuar algo para quem está vendo a gente agora. Porque a gente que é corretor de imóveis, as pessoas têm uma visão que o corretor de imóveis ele ganha muito. O corretor de imóveis ganha muito, porque vocês fazem uma venda, em uma venda vocês ganham 50, 70, 150 mil, às vezes mais, às vezes menos. Né? Obviamente, quando a gente faz uma parceria, a gente divide, sempre é dividido. Quando a gente vende sozinho, realmente a gente ganha bem. Um Só que percentual diferente. É importante, muito importante a gente pontuar o seguinte. Um corretor de imóveis, quando ele fecha uma parceria, ele já gastou muita gasolina do carro dele. Ele já levou aquele cliente para almoçar, para tomar café, para jantar. Fora os mimos depois que fechar a venda, Fora hein? os mimos que eles Exatamente. ganham quando fecha a venda. Então, assim, são documentações que a gente sai para tira. cartório para tirar São caras. documentação. A gente dá todo o Os nossos atendimento. Aham. clientes, eles não fazem nada. Então, assim, quem é que está lá no cartório, que está cedo do cartório, levantando documentação, pagando documentação, para entregar para o cliente uma compra e venda perfeita, que ele não vai se incomodar no futuro. Só vai escolher. Exato, porque existem clientes que às vezes a gente está conversando ali, a gente peça e fala assim, mas vou vender sozinho, porque eu não vou ganhar, vou tirar os 6%. Mas você sabe como faz uma venda? Sabe como faz Sabe uma fazer um venda? contrato? Sabe como faz um contrato? Sabe as Sabe baixar? cláusulas para tu garantir que a venda vai correr tudo bem até o Exatamente. final? Uma venda segura para Fazer ambos, um contrato né? bem amarrado. Eu falo isso não só de uma venda que é um financiamento. Eu falo isso, inclusive, de uma venda à vista. Gente, indiferente, a gente precisa levantar CNDs, a gente precisa levantar a vida de quem está comprando, de quem está vendendo, para saber se vai ser. Às vezes o entregar pessoal uma pensa venda que é segura. só chegar lá e fechar, e Exato, não é né? isso. Tem um Exato. processo por trás E disso. ocorre. Às vezes tem clientes, eu e a Morgana mesmo, né? A gente fez uma venda, a Soraya vai lembrar da Japinha. A gente teve uma cliente, ela é realmente Gostoso, né? Quando a gente traz uma lembrança. japonesa de origem, Isso, né? aham. Raiz. De Porto Alegre, a gente atendeu essa cliente, uma senhorinha. E ela precisava que a venda fosse muito rápido. Nós fizemos O contrato a venda foi- em 12 dias. Foi tudo? 12 Levantaram dias. tudo isso, tudo amarrou em 12 12 dias. E ela que tinha que ser em 12 dias, era uma venda Que é vista. vista, ela diria, né? Ela veio numa quinta-feira, né, Morgana? Isso. Foi embora na segunda-feira. E a Gente, gente conseguiu e organizar. eu consigo ver uma personalização. Tipo, vocês conseguem traçar o perfil do cliente e é isso. E sabe da onde Entregar ela o que ele veio? quer. O cliente morava no prédio da minha mãe. Ele vendia carrinho de coleção e o meu filho era cliente dele. Um dia o meu filho falou assim, ó, vó, eu tenho que ir lá porque eu vou comprar um carrinho tal. A minha mãe foi junto. Fazer uma compra. Aí ele falou, o meu filho entrou lá no quarto onde estavam os carrinhos tudo e ele falou assim, olha, eu ainda tá assim porque eu preciso comprar um apartamento maior para montar a sala de carrinhos, tudo certinho, porque aqui é pequeno. Aí a minha mãe, mas a minha filha é corretora? Ó, Ela vai achar um apartamento para ti. E ali começou a venda e assim, ó, foi olha a vendedora aí, vendendo foi uma peixe venda dela. gostosa, né? Foi Uma rápida, venda, né? olha, gente, foi uma venda gostosa. No fim, assim, eu me apaixonei pela senhora. Ela era bem fofinha. Não, e tem mais uma parte da história, gente. Tão legal, a gente concluir, encontra gente querida, assim, né? Esse cliente que veio da Soraya e da Morgana, eu tinha um anúncio que ele tinha visto numa imobiliária que eu trabalhava. Olha como é que é as coincidências da vida, né? E ele foi ver o apartamento com um outro corretor. O mesmo apartamento que a Soraya Isso. mostrou. Porque fica, às vezes a venda fica com vários Fica, corretores aham. diferentes. Fica. Sim. E eu
foi ver, tá tranquilo, viu? E quando eu tive acesso a esse cliente, ele falou para mim, Tatiana, eu não gostei, depois a gente já estava atendendo junto, né? Eu não gostei daquele corretor que me atendeu. Assim, o atendimento de vocês foi muito mais solícito, Olha isso. muito mais humanizado, muito mais A entrega para paciente. fechar essa venda. Fechamos a venda e, por incrível que pareça, eu ganhei um afilhado. O gato! Deus! Eu sou madrinha do gato De dele. pet! De Aham. Não, não, gente, nada contra. É porque ela falou assim. É que ela falou assim, já vem na hora do neném. Mas tudo bem. Gente, vocês me desculpem, é que eu sou sem filtro. Tem essas Não coisas. pode. Mas é porque na hora que eu falo foi automático. Inclusive, Que eu fofo. quero deixar um beijo Um pra beijinho, minha um comadre, cheirinho. que é a mãe do Yoshi, gente. O Ió Nossa, já. que linda. Eu ganhei um afilhado Mas, gente, isso é conexão. e uma conexão. Porque a né? venda, ela é um relacionamento. Eu já vendi, já trabalhei vendendo em loja de bebê. Minha primeira venda era vendendo pastel. Eu trabalhei, meu primeiro emprego, meu primeiro CLT foi numa barraquinha de pastel. Ai, que fritando delícia. pastel. Adoro pastel. Gente, era ótimo, tá? Se eu escolhesse o ponto, a mais moreninha, eu dava conta. Ai. Era vendendo pastel. Já trabalhei com loja de bebê, bijuteria, enfim, né? E também trabalhei vendendo pescados. Então, eu entendi que Essa a daí venda entende venda. é isso, relacionamento. Porque muitas vezes a pessoa vai te comprar porque ela gosta de ti. Ela às vezes nem vai cotar com ninguém. Ah, tu tem isso? Ah, não tem. Não consegue pra mim? Então a venda é um relacionamento. A gente tem que manter e, lógico, né? Também tem que ter ali o gingado de encher o olho do cliente, como tu disse. Tu tem que saber o porcelanato, o vidro que tá aqui nessa estante. Ah, porque essa tinta é isso. Ah, veio o arquiteto tal para montar isso aqui. Tu precisa entender do que tu tá fazendo para tu conseguir ter uma venda de sucesso, né? Eu entendo assim. Morgana, eu queria saber contigo. Existiu momentos nesse percurso aí da corretagem e por ser mulher você precisou provar mais, provar algo mais? Então, eu acho que vários momentos, assim, um deles é quando a gente estava mostrando, por exemplo, galpão e tinha mais homens e eles meio que deixavam eu e a corretora, assim, Corretores também. isso, e outras pessoas juntos, Uhum. de fora. Aí a gente tentava entrar na conversa, mas Gente, como bem quinta eles série, queriam dominar, entendeu? Mas isso é normal. Tirou de Até letra. porque tu trabalhou anos dentro de galpões. Então, lojista, né, tipo, mas às vezes a gente não quer parecer, tipo, eu sei tudo e invasiva. Tu sente que às vezes tá nadando com tubarões, então. Meu, sempre, Literalmente. sempre tá. Não pode sangrar, hein, Sim. gente? Mas é isso. Quando a gente tá nadando com tubarões, não Mas, pode sangrar. mas também tem homem que é muito querido, assim, também. Meu Deus, assim. Tem um pessoal Trabalhei com vários que te corretores ajuda, maravilhosos. que te dá um assim, apoio. mas é- Isso é legal, né? A Aham, gente não entende pode- sim que em toda aham. área vai ter sua concorrência, mas a gente tem que entender que tá ali para entregar alguma coisa. E se eu não o sei, eu tô serviço tem aprendendo que ser também, feito, né? Se eu tô Tá junto, eu já aprendendo. fico escutando e fico aprendendo. Tá bom, tá ótimo. Conhecimento ninguém te É rouba, né? verdade. Uhum. E Morgana. Soraya. Morgana já foi. Desculpa, Soraya. gente, Soraya. Eu queria uma coisa contigo, é tudo junto. Tô normal, todo mundo já me chama de Morgana e Soraya. Deu um beijo. Eu queria entender, nesse setor imobiliário, que é tão masculinizado, como é que tu vê aí o setor nos próximos 5 anos? Para a área das mulheres, assim, tu acha que vai ter mais uma engrenagem? Vai ficar assim? Tu acha que as mulheres vão alçar outro voo? Sim, eu vejo que as mulheres, assim, ó, antigamente, quando se falava em corretagem, era só homens. Só homem? Até existiam as mulheres nas imobiliárias, mas elas eram o quê? Financeiro, recepcionista. E eu acho que não só no ramo imobiliário, mas no geral, as mulheres elas estão assim, ó, evoluindo muito. Tendo E- outros cargos, né? Isso, e nem é por causa do feminismo, não, porque eu nem sou feminista, não tem nada a ver. É porque eu acho que as mulheres, elas estão assim, elas estão vendo que elas são capazes, que elas podem e não dependem mais de homem. Hoje, não sendo assim hipócrita, mas a mulher, ela não necessariamente não necessita. Ela tem um homem, ela precisa de um homem se ela quiser. Se ela não quiser, ela pode Uhum.
viver uma vida muito boa e ser muito, assim, ter um profissional excelente. E eu vejo que as mulheres, elas estão, assim, Eu entendo que hoje a mulher, ela tá tomando este lugar sem nenhuma bandeira, sem taxar nada. Mas assim, ó, Nada, conhecimento, gente, isso. isso aqui é a prova. A gente já teve outras profissões e a gente está em busca de aprender mais, de desenvolver algo novo. Que antes não, né? A mulher, ela estava atrelada a simplesmente só cuidar da casa, Isso, do marido. isso mesmo. E era aquela cultura. E os homens elas estão não reconhecendo tinham esse isso. lugar, né? Só que se a gente voltar lá em Provérbios, né, onde fala da mulher virtuosa, aquela mulher, ela dava ela dava serviço aos seus servos, ela tecia seda, ela vendia. Então ela era uma mulher que ela cuidava da sua casa. Então assim, não especifica quem era ela, mas às vezes o marido dela era o rei e ela estava dando serviço para suas servas. Só que em algum momento o pessoal perdeu isso, né? E começou a achar que a mulher só cabia num lugar limitado, e não. A gente pode se reinventar, aprender outras coisas, como tu falou. A gente consegue ser livre, Com né? certeza. A gente acredita, sim, no casamento, no homem, Sim, com mas certeza. não só em Sim. questões, porque hoje É as muito pessoas importante. acham que a gente não pode. Eu entendo bem a tua fala. Que a mulher não pode. Não, isso aqui não vai dar, dá certo sim, gente. Como se se a a gente mulher, quiser, a gente consegue. como se a mulher fosse sempre secundária, o homem o primário, a mulher vai. Não existe mais isso. Vai, vão juntos. Mas os homens, eles também estão reconhecendo isso. Eu vejo assim que evoluiu muito nessa questão assim, ó, de, por exemplo, quem eram os maiores palestrantes? Sempre homens. Por que nunca uma mulher? Entende? Com e hoje certeza. mudou. Em algum momento, às vezes, o marido dela apoiou. Gente, hoje, tudo isso aqui que tá acontecendo nesses bastidores, eu cheguei aqui, o marido da Soraya estava pronto, tá? Organizando tudo isso. O marido da Tati tá 100% apoio, tá, meninas? Ô, gente, nada contra A Morgana tá vindo. Ei, tá nada chegando. contra a mulher. Ei, Tá vindo uma coisa aí. ei, nada contra a mulher que fica em casa trabalhando, até porque eu quero ser uma esposa troféu, tá? Eu quero ser esposa troféu, tá, gente? Ó, Morgana, bom partido. É o varão da igreja, tá? Quer dizer, o varão de... Homens, Vamos Jesus. levantar aí uma enquete, gente. Morgana, casa ou não casa? Senhor, manda alguém. Eu sou casada e eu não quero ficar em casa. Eu não sou do lar e eu não quero fazer nada em casa. Eu quero sair pra rua pra trabalhar mesmo. Trabalhar, Dani. Trabalhar pra mimar essa senhora. Eu quero ser esposa troféu. Gente, meu marido tá aqui nos bastidores e ele sabe que eu sou ruim. E ele pensando, meu Deus, quantos apartamentos tem que vender? É isso mesmo. Ele sabe que eu não sou da casa. Gosto da minha casa organizada. Isso. Mas lá na minha casa, ele é mais organizado do que Dani. eu. Ai, gente. Daniel. A gente então, troca, Danilo gente. também, tá? Mas tá tudo certo. Eu sou aleatória. Mas tá tudo certo. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Ai, eu vou voltar ali com a Soraya. Como é que você equilibra esses papéis de mãe, esposa, empresária, filha, irmã, essas Sorayas que tá aí dentro? Como é equilibrar isso aí? Então, eu tenho o meu filho, né, de 12 anos, que, assim, a gente, como mãe, tem eles na escola, Sim. nossos filhos estudam juntos, a gente sabe que, assim, quantas noites a gente vai dormir com um trabalho, uma maquete na cabeça. Meia-noite sem saber da Não é atividade. fácil, é muita coisa. E, assim, aí tem roupa para lavar, aí tem trabalho da escola do filho, aí tem o marido, embora o meu marido, ele trabalhe de casa e ele me ajude muito, mas ele também, ele é provedor, mas eu tenho que administrar. Se eu perguntar para ele hoje, ele não sabe nada. Eu tenho várias planilhas no meu celular, e é ali, e é tudo, é boleto daqui, boleto ali. Dava serviço, eu cuidava de durmo tudo. e acordo pensando nos boletos. E aí, e claro, a Morgana, ela faz um papel muito importante, porque assim, ó, ela que se dedica em criar conteúdo, rios, ela que vai na 80% das visitas, ela que faz, né? Ela ainda vai na locação, faz locação. Então, assim, vai muito, ela alimenta o site, que eu não tenho tempo.
realmente eu queria fazer muito mais, mas eu não. Às vezes as pessoas acham assim, porque trabalha, não tem horário, não é CLT. Cara, a gente trabalha tanto, não tem horário mesmo, tipo, tanto que as pessoas não fazem ideia. Às vezes é de madrugada, tu tá lá com insônia, pensando num documento que tu tem que fazer, num negócio. Então, assim, as pessoas às vezes não têm. Não tem noção. É. Às vezes é 1h da manhã, às vezes tá eu e a Morgana postando, fazendo alguma coisa aí, eu até comento. Aí do nada alguém comenta, tu já começa a venda. Tem um grupo em si, né? Eu criei um grupo e aí as meninas estão. Aí às vezes madrugada eu tô lá fazendo algum marketing, alguma coisa que a gente não tem tempo pra fazer. Tem tempo. Aí eu olho a Morgana postando no grupo, eu falei ali, ó. Vocês têm aquele negócio que, tipo, quando a casa dormiu, agora é que dá tempo, ó, tipo, silenciou. A noite é a Aí tu tranquilidade vai. que tu tem pra tua cabeça. É isso. Às vezes é 1, 2 da manhã, tá a Morgan e eu postando no grupo. Se alguém tá Ativas. vendo, a gente não sabe, né? Mas no outro Mas dia, eu coloquei. O pessoal já chama. Mas né? eu fiz Verdade. lá. Tati, essa escolha, né? De porque querendo ou não é corrida, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, é isso. Teve algum momento que tu se sentiu culpada e já superou isso? Tipo, olha, eu me sinto culpada com isso, já, não, mas me resolvi ou não, ainda acho que eu vou melhorar, preciso melhorar nisso aqui. Então, desde que eu vou explicar de uma forma assim que eu me tornei meio que solo, porque eu fui casada há muito tempo, né? Desde muito jovenzinha, fui mãe muito jovenzinha. Então eu tive um casamento que eu não podia estudar, eu não podia trabalhar, né? A pessoa era militar, então era meio que regrado mesmo, Sim. né? E de fato é assim. Então, quando eu consegui me libertar, né? Recebi lá da Já foi. alforria. O que eu tive que fazer? Eu tô rindo. Você quer? Porque muita gente recebe a carta de alforria. Eu já passei por isso. Gente, Quem nunca, né, gente? essa história é pra outro episódio. Depois ela conta. O que eu tive que fazer? Eu tinha 30 e poucos anos, era jovem, e eu tinha uma filha que já era maiorzinha, já adolescente, e eu tinha uma que ainda era pequena, 9 anos, que precisava totalmente de mim, né? Demanda bem Só que mais assim, atenção. muito tempo casada, o que eu tive que fazer? Voltar a estudar. Carteira de motorista eu não tinha. Dirigia. E ninguém me escuta aqui, né? Mas eu dirigia sem carteira. Atenção. Atenção. Tirar a carteira de motorista, voltar a estudar. Então, assim, ó, a minha meta era trabalhar e começar do zero. Recomecei. Então, desde que eu recomecei, eu nunca tive esse problema assim, ó, se eu tiver que trabalhar de madrugada, eu vou. Se eu estiver aqui de manhã, eu vou. A única coisa que eu consegui comprar foi um carro, e aí eu fui trabalhar e enfim. Graças a Deus, fiz a minha carreira. E hoje, como corretora de imóveis, eu não vejo nenhum problema em trabalhar sábado, trabalhar domingo, trabalhar feriado. Eu tenho muito prazer em atendimento. Eu gosto de proporcionar para o meu cliente um atendimento diferenciado, no horário que ele pode, da forma que ele puder. Se eu tiver que me deslocar até ele, eu vou, senão ele vem, mas eu tenho muito prazer naquilo que eu faço. Então, para mim, particularmente, nunca foi um problema. Eu trabalho no final de semana, de noite, às vezes tem gente que fala, olha, cheguei em casa agora, quero fechar uma negociação, você pode vir aqui em casa? O blazer. A gente vai. Às vezes, assim, confesso que às vezes a gente sai para trabalhar, às vezes, meio-dia de casa, não almoça, não toma um café, porque não dá tempo. E chega em casa, às vezes, 11 horas da noite, literalmente com fome, para não deixar o cliente sem atendimento. E atende da melhor forma possível. Gente, é corrido, né? E isso é importante, assim, ó, porque às vezes a gente sabe que tudo tem um custo, né? E muitas vezes a gente se pega se culpando. Né? Deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, será que tô errando aqui, será que tô errando ali? E isso é importante, tu fazer essa gestão emocional de eu preciso fazer isso, e eu entendo isso e eu tô bem. E se for necessário, a gente vai calcular a rota e tá tudo bem. Né? Mas isso é importante, esse autoconhecimento do que tu tem que fazer, o que tu precisa fazer, porque vocês também têm que ter um emocional, a mente tem que estar boa. Tem que estar boa, é verdade. O psiquiatra tem que estar em dia, o psicólogo, senão
tiver em dia... Nas baguinhas. Não. Final de Eu até queria ressaltar... Final de semana o quê? Não, olha, porque eu tô falando isso e de repente alguém está me escutando Sim. e eu vou ser uma corretora que vou trabalhar 24 horas por dia. Não faço agora isso. não mais, né? Não mais. Eu entrei numa mais ou menos em abril, de março a abril, entrei num pico de trabalho tão grande. Eu começava de manhã e eu ia até de madrugada, e assim, era atendimento atrás de atendimento, e eu literalmente eu esqueci da vida, de comer, da casa, do marido não, porque estava sempre comigo. Porque, gente, assim, né, pra ficar bem claro, não tá a venda, ela começa a acontecer e ela leva um tempo para ela ser finalizada. Então, como tu deu um ano, e como tu deu o exemplo ali, 12 dias, enfim, então isso é energia. É como tu disse, é vezes que eu saí de casa sem comer, então imagina, e é comissão, tu não tem um salário, Sim. independente do valor da comissão. Tu começa a correr atrás pra tu, tipo, tu ter um estoque, tipo, ó, eu tô com essa engatilhada, aquela, e vai se sobrecarregando, né? E eu entrei nessa questão, porque o cliente, ele vai, ele apresenta, ele faz o marketing, ele paga aquele marketing, ele mostra ele isso, ele aquilo, aí o cliente não quer, mostra outro, o cliente não quer. Eu entrei num ritmo tão absurdo de trabalho, que às vezes eu chegava em casa de madrugada, eu ia trabalhar, e eu trabalhava até 3 horas da manhã, às vezes até 4 horas da manhã. Conclusão, falo isso para quem está me assistindo, né, gente? Tenho regras no trabalho. Eu tive um burnout e eu fiquei muito mal. Eu fiquei um mês, eles sabem, sem trabalhar. Foi um mês que eu basicamente não tive rendimentos, né? Claro que pelo que eu estava fazendo me supriu tranquilamente, mas assim é muito ruim. Mas vem a cobrança. Porque a cobrança e assim um burnout hoje é uma coisa muito comum, se fala muito, né? Mas só quem vive sabe o peso uma daquilo. coisa. Eu parei num psiquiatra para eu poder refrear e voltar ao meu ritmo. Tive que voltar assim, ó, trabalhando 2 horas por dia, 3 horas por dia, até agora eu tô bem. Mas a gente tem que cuidar com isso. Tem que cuidar, porque, óbvio, a gente tá almejando coisas, mas mexe com o teu emocional, com a tua saúde. E às vezes, enquanto o nosso corpo tá dando conta, a gente tá indo. Às vezes ele tá dando um sinalzinho aqui, um sinalzinho ali, e quando tu vê, ele te para de uma vez. Às vezes é um burnout, é uma hérnia de disco, uma depressão, né? Então a gente tem que cuidar. Você chega num ponto de pensar tão extremo, que eu cheguei num ponto, eu falei, a gente conversou, né, que eu não conseguia ver o telefone, assim. Imagina. E assim, o cliente para atender, eu falo pro lado, cliente, eu não conseguia olhar para a tela do telefone. E o mercado imobiliário, ele mostra muito glamour. Então, assim, ele mostra que todo mundo tá bem o tempo todo e todo mundo tá muito rico o tempo todo. Gente, não é isso. Não é isso, tá? Por favor, não pense que é isso. É um mercado muito bom, dá muito dinheiro se tu correr atrás, mas muito do que possam não é. Às vezes as pessoas não vivem a verdade. Eu nem tô aqui para julgar ninguém, meu Deus. Eu tô ali correndo atrás do meu porque a minha luta é comigo mesmo, não é com o outro. Entendeu? Então eu tenho até um lema que tem uma corretora que é amiga minha, a Cris Hoffler, né, que ela é da H2. A gente tem muitos negócios juntos, né? E ela sempre fala assim, ó, ela é corretora há 15 anos. Quem divide, multiplica. Quem divide, multiplica. E não acho que você é o melhor sempre. Ela é tão humilde para fazer parceria com nós. Olha, eu 1 ano. Ela 15 anos de mercado. Quem divide, multiplica. Então não acolheu vocês. Não é esse glamour todo, não é. Cara, a gente faz vendas maravilhosas, nem tudo a gente posta, não, que a gente não precisa estar, né? Sim. É um mercado legal, é um mercado lucrativo, mas não é esse glamour todo que às vezes as pessoas postam e fazem alguém que está lá no comecinho engatinhando desistir, porque a pessoa pensa assim, cara, eu não sou capaz disso, porque a pessoa vive num... Gente, não é isso. Assim, ó, não é quem é mais experiente, isso em todas as áreas. É aquele que tem mais vontade.
mais vontade e a gente tem que cuidar, né, gente, com a vida do Instagram. Porque às vezes aquilo ali tá montado para vender. E a gente tem que cuidar com o que a gente vê, com o que a gente consome, né? Morgana, o que te inspira a continuar? Tipo, eu quero continuar, as bolsinhas. Que me inspira? As bolsinhas. É isso que eu ia dizer. São as viagens, né? A brusinha. A brusinha, os meus produtos, entendeu? Na imigração. Que foram barradas, gente. Esqueci, coloquei mais de 100 ml na... Amiga, deu aquele negócio de fronteira. Despacho. Deu aquele negócio Não de fronteira despachei. igual nos vídeos. Eles chamaram, abre mar. Não, aí eu falei que era do Brasil. Meu, arrepiou. Aí o cara pegou e falou, Brasil? Então, ó, pegou, só tirou 3 e pegou e fingiu que não viu o resto. E Chocada. eles gostam muito do Brasil, o pessoal lá fora. Meu Gente, Deus, não fala falem que que você é do Brasil. Demitir esse homem. É, que o pessoal vai te amar, entendeu? Inclusive, uma bebida minha eu perdi também. E tinha uma foto nossa. Aí eu falei pra ele, moço, Uma bebida, amiga. eu só quero a minha foto. Ele tirou certinho, descolou a foto e botou ali dentro da mala. Foi bem legal. Ai, Foi fofinho. muito legal. E os outros produtos ele deu Moça, esse fez podcast vista vai chegar em grossa, você, Deus te entendeu? abençoe. Depois Querido. ele tira da mala. Amém. Fala. Ele era lá Gente, do Panamá. uma vez eu Mas passei um várias coisas perrengue ele no não aeroporto. várias coisas. Então. Quando eu fui retornar aqui pra Santa Catarina, eu não sei, tá? Eu não sei se eu tava assim, meio fora da casinha, sei lá. Eu só sei que tava eu lá com meu filho, o Emanuel na época só tinha ele. E chegou a vez, aí as malas fui passar lá no negócio, né? Ai, ele deu um escândalo. Senhora, abre sua mala. Ai, na frente de todo mundo, gente, que horror. Foi igual aquele negócio de fronteira, gente, já passei essa humilhação. Droga, né? Não, ai, na hora, gente, por que a gente faz isso? Na hora eu já pensei, eu não botei nada aqui, o que tem aqui, meu Deus, vou ser presa. Fica dizendo, nem fez nada. Fica toda cagada aí que o cara diz, É você mesmo, Aí né? tá, eu abri. Gente, a mala toda aleatória. Eu não, aí ele tirava as coisas assim, com a caneta, sei lá o que era aquilo. E eu, Ai, que raiva, né? Tua roupa íntima, né? O sutiã. gente, eu acho que era uma malinha assim aleatória que é comigo, que tinha só um monte de bagulheira assim, sabe? Porque pô, a história é meio caótica e realmente era só aquelas coisinhas que eu tava voltando e ele me enchendo de perguntas, e por que eu tava indo embora, e por que não sei o quê. E eu nervosa, e eu vou perder o voo, e aquele homem perguntava do nada. Gente, do nada ele me saca um canivete. Era teu canivete? Ele, pra que você tá levando isso, moço, em cima? Eu não sei, moço. Aí na hora, assim, gente, me deu estalo, porque eu tinha passado por uma situação e aquilo foi uma forma de carinho do meu pai, de eu me precaver, assim. Uhum. Tadinho, eu nem sei se aquilo era há muito tempo dele ou se ele tinha comprado. Você não pode entrar com essa arma. Essa arma branca. Mas foi meu pai que me disse, mas não pode, moça. Eu disse, mas não. Aí tirou. Aí, mas alguma coisa? Não. Ai, gente, que humilhação. Foi horrível. Gente! A metralhadora ele não viu. Ai, gente, mas foi horrível. Foi Ai, aqui, não, só algemada. comigo, tá, gente? Só comigo. Daniel, primeiro o Daniel foram pro passaporte dele lá no Panamá. Foram lá pra trás, tá? Aham. Ficaram um tempo. E Gente, depois, não acredito, sério. depois Gente, é quando horrível. liberaram o Horrível. passaporte, que nós passamos com as malas, ele separou 3 malas nossas. Olhou de novo. Eu olhei pra ele e disse, moço, eu não tô levando droga não, tá? Não, gente, isso é horrível. E assim, ó, volta e meia, eu acho que eu tenho algum probleminha. Volta e meia, eu assisto um negócio lá Sem Fronteiras. Daí. Lá, aí eu digo, ó, pra que isso? Desnecessário. Ó, a cara dessa pessoa, a pessoa não vai fazer isso, mas não tem cara, né? Crime não tem cara, Tem uns gente. que, meu Deus, né? Ai, gente, conexão, inspiração. Se vocês agora, tá? Eu quero que cada uma de vocês dê um recadinho pra câmera. Pra inspirar mulheres nesse mercado, na vida. Uma palavra amiga, gente, torna a dizer. Esse dia de hoje só é possível porque amigas acreditaram em mim, nesse projeto, nesse momento. Eu tô contando com a confiança dessas mulheres incríveis, o profissionalismo dela. E eu só posso agradecer. Quero pedir vocês que comecem a seguir o Podpam, as meninas da Fina Imóveis e a Tati, querida, junto com o Edu, do Andrade Bittencourt. Gente, amo vocês, muito obrigada por essa oportunidade e queria que uma de cada vez falasse para a câmera uma mensagem de inspiração. Gente, tem muita coisa para falar. Tem. Né? 2 horas assim passa muito rápido. Muito né? rápido. E eu sou uma papagaia.
Menina, né? Então, Nem o que que eu quero deixar de recado, né? O que eu gostaria de falar, assim, não só para a mulherada, para os homens também, mas especialmente para as mulheres. Eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo, gente, que estão aí em casa e que estão pensando, gente, está tarde para começar, para estudar, para fazer alguma coisa, porque eu tenho filho, porque eu tenho casa, porque meu marido me deixou, porque eu estou abandonada e por onde que eu vou começar? Gente, começa pelo começo. Se você tem um sonho, se você quer vender alguma coisa, se você quer ser corretora, tudo tem que estudar, tudo tem que ter um conhecimento, mas não abandonem o sonho de vocês. Se vocês querem estudar, eu quero ser professora, eu quero me formar, eu quero ser advogada, gente, comecem, busquem, corram atrás dos sonhos de vocês, porque se vocês correrem atrás do sonho, eu sempre penso assim, né? O amanhã é distante, o hoje é o presente que vai ser o teu futuro. Futuramente tu vai começar hoje, daqui uma faculdade daqui 4 anos, se tu começa hoje, tu conclui. Verdade. Se tu Uma hora deixa chega. para 2, 3, 4 anos, o negócio vai se estendendo e o teu sonho vai ficando para trás. E as coisas de verdade ficam mais difíceis, né? Então, assim, não deixem o sonho passar. Se você tem um sonho de ser corretora de imóveis, fácil, não é? Eu sou corretora de vendas, a Morgana de aluguel, a Soraya de vendas também. Mas, assim, corram atrás, estudem, se profissionalizem, pensem que o cliente de vocês não é uma nota de dinheiro, não é só o dinheiro. A gente tem que fazer o cliente se sentir especial, tem que ter um atendimento exclusivo, personalizado, para que a gente fidelize o cliente, né? A gente nunca faz só uma venda, a gente fideliza um cliente, né? E muitas vezes, como eu falei aqui, a gente vira madrinha de pet. Acontece, gente. Relacionamento, gente, conexão. É o relacionamento, é isso mesmo. Mas é uma profissão que eu amo, então, assim, eu espero que todas as mulheres de 20, 30, 40, 50 anos hoje estejam aí colocando os sonhos de vocês em prática, porque acredito que o mundo é nosso, o mundo é da mulher. Né? Não desmerecendo os nossos homens, claro que não. Mas nós, mulheres, a gente faz uma diferença tremenda. A nossa sensibilidade, o nosso tino faz uma diferença tremenda. Então, contem com a gente, contem comigo quando precisarem de uma corretora de imóveis. Temos 3 aqui, 3 mulheres maravilhosas. Eu tenho certeza, incríveis. Tenho absoluta certeza que se vocês precisarem, vão atender vocês com o melhor atendimento e o maior carinho possível. É verdade. Um beijo. A gente tem uma galera aqui atrás. Gente, é verdade. Depois eu pra eles. Tá ajudando a gente a fazer o nosso pod. Gente, ó, pra vocês, tá? Muito bom. Então, a minha mensagem, assim, eu quero deixar para todas, mas exclusivamente para uma pessoa que eu não posso falar o nome aqui. Mas ela falou comigo um dia, assim, que ela queria ser corretora, mas ela disse assim, amiga, eu me acho tão incapaz, eu acho que eu não vou conseguir. E eu falei para ela assim, tu é capaz, tu vai conseguir. E eu vejo ela no futuro com nós, entendeu? E a mesma mensagem que eu deixo para ela, que eu sei que ela é tão capaz quanto o melhor dos corretores que a gente tem hoje na cidade, porque todo mundo é capaz do seu jeitinho. Sim. Eu tenho uma simplicidade em falar, eu sou simples, eu sou isso, eu não tenho padrões para falar em porcelanatos, em pedra, em altíssimos padrões, em louças da Tânia Bulhões. Se eu quiser estudar, eu vou ir atrás e vou conseguir. Mas não é esse o meu jeito. Eu sou simples, eu sei de onde eu vim, eu sou isso. Então, eu acho que assim, ó, todo mundo é capaz. Você sendo a mais humilde, do mais altíssimo padrão. Se você quer, é aquilo que eu falei. Não é o mais experiente que tem sucesso, é aquele que tem mais
vontade, porque quem tem mais vontade chega mais longe. Então, se você tem vontade, você vai conseguir. E essa mensagem eu tô dizendo para essa amiga, ela tá aqui, ela sabe que eu tô falando para ela, mas serve para todo mundo. Se você tem vontade, você é capaz, você vai conseguir e você vai ter sucesso. E às vezes o seu sucesso não é ganhar milhões, o meu sucesso não é ganhar milhões. O meu sucesso é ter excelência no meu atendimento, é poder um cliente olhar para mim e dizer assim: nossa, você, como a gente tem a Thaís, gente, eu saí do aluguel, meu primeiro apartamento, eu tô tão feliz, é a minha conquista. Gente, não é só sobre dinheiro, a gente fica tão feliz. Então, eu já morei de aluguel, eu já vivi de aluguel, a gente fica tão feliz, mas tão feliz não é nem pela comissão. Quando um cliente conquista, realiza aquele imóvel, então, sonho. Quem quer, consegue. Se você quiser, você consegue realizar. Tanto para ser corretora, como o sonho de comprar um imóvel. Ai, que lindo, verdade. Então, o meu recado é: tudo que a gente fizer, colocar Deus em primeiro lugar. Amém. Porque assim, ó, às vezes a gente quer muito uma coisa, mas não é da vontade de Deus. E daí não dá certo aquilo e a gente fica com, porque Deus não me ajuda, mas muitas vezes é porque Deus está te encaminhando para um outro lugar, entendeu? Então, a partir desse momento que tu aceita isso, tudo flui. Então, assim, ó, às vezes eu tava achando que eu tava trabalhando demais, igual a Tati tava, e eu tava esquecendo, tipo, de ler a Bíblia, de falar com Deus, entendeu? E daí eu tava na igreja e o pastor realmente falou sobre isso, que às vezes a gente trabalha demais, não que a gente não tem que trabalhar e correr atrás, mas a gente também tem que colocar Deus na frente de tudo que a gente fizer. E daí eu comecei a dar uma parada e disse: meu Deus, eu não tô me dedicando, não tô falando com Deus, não tô lendo a Bíblia. Quando a gente coloca Deus na frente, Ele vai cuidar de ti, entendeu? Então Ele vai fazer tudo por ti. É verdade. É um pouco, muito é fé. Então a gente tem que ter fé para poder agradar a Deus, né? É verdade. Então, assim, colocar Deus na frente, trabalhar correto, entendeu? Ser uma pessoa honesta, que Deus vai te ajudar. E outra coisa é tratar as pessoas da maneira que você gostaria de ser tratado também. Que é uma coisa que eu gosto. E daí, não sei se a Pamela vai finalizar agora. Se finalizar, depois chamar o pessoal aqui para dar um... pessoal que deu suporte aqui pra gente. Eu vou continuar aqui com o meu. Gente, eu só posso mais uma vez agradecer vocês por confiarem nesse dia e nos próximos. Eu estou muito feliz. Foi incrível. Muito, muito feliz mesmo. Cada um de vocês, gente, tem uma galera aqui. Depois eles vão vir aqui pra dar um tchau pro pessoal. A nossa equipe por trás. Vem, todo mundo Pode vir, vem aqui, vem aqui. Vem! Gente, tem um montão de gente aqui. A Mara que fez a nossa maquiagem, a maquiagem da Soraya, a Mara, maravilhosa. Os meninos, o pessoal da foto. Gente, é porque tem gente nova aqui que eu conheci hoje. É melhor a Soraya apresentar. Vai. Dudu, parceiro de vida da Tati, marqueteiro, administrador, faz contrato, cuida de tudo. Gente. São amigos que recepcionaram a minha irmã em Portugal quando ela morou lá. Eles vão... Família também, eles estão aqui fotografando, amo eles. Bia, minha sobrinha que tá aqui. Que vai casar com o Gustavo em breve. Gente, vai ter pódio de casamento. Em tudo também. Dona Zumira. Nos momentos bons, ruins, ela tá sempre ali. Jana, minha amiga de infância, minha amiga de só 25 anos. E Mara, que fez a minha make, e maravilhosa, que quem sabe não vou falar. Isso é pra outro episódio, amiga. E aqui é a Pamela, minha amiga. Nossos filhos estudam junto. Nossa conexão começou no estacionamento da Univale. Oi, gente, eu tinha deixado o carro ligado, eu tava perdida. E é isso, gente. Gente, muito obrigado. Por favor, segue o Pod Pan, segue o Insta das meninas. Eu vou colocar tudo lá. Segunda-feira vai estar postado. Amo vocês. Tchau, tchau.